Então, sem mais delongas, vamos agora dar início ao nosso curso de colocação pronominal, falando aqui da próclise, né? O nosso primeiro assunto. O nosso curso está dividido em três partes, em três grandes partes: próclise, mesóclise e ênclise, né? Então vamos lá. O que vem a ser a próclise? Próclise é a colocação dos pronomes oblíquos átonos antes do verbo. Quais são esses pronomes mesmos? Me, te, se, no, vos, o, as, lhe, lhes, né? São esses os pronomes que nós vamos trabalhar. Usa-se a próclise obrigatoriamente quando houver palavras atrativas. Bem, pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisa para você antes de nós iniciarmos aqui o nosso curso. Segundo a norma culta, a colocação do pronome, a forma natural de se colocar o pronome, ou a oficial, é depois do verbo. Ou seja, o oficial é quem? É a ênclise, o pronome depois do verbo. Para que haja a próclise, né, o que tem que acontecer? Tem que haver uma palavra que atraia, né, o pronome, certo? Então, a forma natural é que haja o quê? A ênclise. Para haver a próclise, é necessário que haja o quê? Uma palavra atrativa. E que palavra atrativa é essa? É isso que a gente vai ver agora. Mas só entende uma coisa também. Não é sempre que tem palavra atrativa. Vamos dizer que 90% para haver próclise existe a necessidade da palavra atrativa. Mas eu não posso generalizar. Por quê? Porque existem alguns casos em que o uso da próclise é facultativo, tá? Então você pode tanto utilizar a próclise como pode utilizar a ênclise. Nós vamos ver isso aí depois. Eu só estou esclarecendo para que você possa entender e não dizer assim, ó, obrigatoriamente para ver a próclise tem que ter um fator, uma palavra atrativa. Não, pessoal, não é obrigatoriamente não. Existem casos em que ocorre a próclise sem que haja palavras atrativas, tá? Vamos ver isso ainda nessa aula e eu vou mostrar isso aí para você, ok? Mas existem casos em que a próclise ela é obrigatória, né? A próclise ocorre sempre que há palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então veja, existem algumas palavras, como eu falei, o normal é o quê? Que o pronome seja colocado depois do verbo. Para que ele seja colocado antes do verbo, é necessário que haja uma palavra que atraia aquele pronome. E esta palavra, este fatorzinho, existem dois nomes. Alguns gramáticos chamam de fator de próclise e outros chamam de palavras atrativas. Então, estas palavras atrativas, elas como ímã puxam o pronome para antes do verbo. E essas palavras que nós vamos conhecer agora. Primeiro, em orações que contenham uma palavra ou expressão de valor negativo. Não, nunca, nada, ninguém. Então, se tiver uma palavra com sentido negativo, com valor negativo, esta palavra negativa é chamada de fator de próclise ou palavra atrativa. Olha aí, ó. Ninguém se mexeu do lugar em que estava. Por que eu coloquei o pronome aqui antes do verbo? O verbo é mexer, porque eu tenho ninguém. Ninguém é uma palavra atrativa, ok? Você vai ver também que que ninguém é um pronome definido e também atrai, né, por ser também um pronome definido. Ó. Nada também é uma palavra negativa. Nos separará do amor de Cristo. Por que eu coloquei o nos antes do verbo? Por causa da palavra nada, que é uma palavra negativa e atrai, né, o pronome. Temos ainda não o comprarei para você. Não o comprarei para você. O não, palavra negativa, de verbo de negação, e observa que atraiu aqui o pronome. Ok? Então, primeira regra, em expressões que contenham palavras de valor negativo. Segundo, com os verbos modificados por advérbios antepostos a ele. Ou seja, depois de advérbio, você coloca quem? O advérbio ele é um fator de próclise. O advérbio ele é uma palavra atrativa. Aqui se vive bem. Eu só coloquei o se antes do verbo por causa do aqui, que é um advérbio de lugar. Então, aqui se vive bem. O aqui atraiu, né, o pronome. Enfim, te vejo. À noite ontem ele fora alegre. Olha, ontem, advérbio de tempo, ó, lhe atraiu o pronome. Temos aqui ainda, ó, nunca
a vi tão bela. Nunca é uma palavra que dá a ideia de negação também, né? Então, o nunca tanto poderia ser encaixado aqui na primeira, como aqui na segunda. É um advérbio, no caso de negação. Nunca vi tão bela. Agora, nós temos aqui uma observação, e essa observação ela é muito importante. Havendo pausa indicada por vírgula, recomenda-se a ênclise. Pessoal, se tiver a vírgula, obrigatoriamente vai ocorrer o quê? A ênclise. O pronome vai, porque a vírgula ela dá uma quebra, ela dá uma pausa. Então, apareceu a vírgula, pessoal, não tem a próclise, tem o quê? A ênclise. Ontem o encontrei no ponto de ônibus. Essa frase está correta? Corretíssima. Por quê? Eu tenho aqui o ontem, advérbio de tempo, atraiu o pronome. Correto. Porém, se eu colocar uma vírgula, ontem encontrei-o no ponto de ônibus. Observa aqui, a vírgula repele o pronome e o pronome volta para depois do verbo, ou seja, para a ênclise. Não vai ocorrer a próclise e sim a ênclise. Enfim, te vejo. Correto, porque não tem vírgula. Mas se eu colocar vírgula, enfim, aí eu já não vou dizer te vejo, eu vou dizer vejo-te. Coloquei a vírgula, quebrei a sequência, então eu vou usar o quê? Vou usar a ênclise, ok? Então, mesmo havendo aqui advérbio, mesmo nós temos aqui advérbio, se tem a vírgula, vai ocorrer a ênclise e não a próclise. Próxima. Em pronomes indefinidos, pessoal. Pronomes indefinidos. Vários se ergueram sorrindo. Todos se entreolharam. Tudo me dava impaciência. Vários, todos e tudo. Aí é aquela questão, né? Você tem que conhecer os pronomes indefinidos. Eu não conheço os pronomes, então volte, né, e assista ao vídeo sobre pronomes. O nosso curso de pronomes lá a gente descreve todos eles. Então, vários se ergueram sorrindo. Antes de pronomes indefinidos, também vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a próclise. Os pronomes indefinidos são fator de próclise. Pronome demonstrativo, também fator de próclise. Aquilo me entristeceu, isso me deixa transtornado, aquilo lhe desagrada. Pronomes relativos. Este é o lugar onde me sinto bem. Fui observando o lugar que se dirigia à diretoria. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui eu usei o que? Aqui também eu usei o que? Não, aqui é o quem. Foi aquele homem quem me ensinou. Olha só, eu vou dizer uma coisinha aqui para você. Sempre que você vir o que, sempre que aparecer o que, vai ocorrer a próclise, tá? O que é uma palavra, uma letra, uma palavrinha que atrai o pronome sempre. Sempre que se você tiver uma frase, tem o que, então pode colocar que é próclise, tá ok? Isso aí vai valer, pode, porque o que é uma palavra que tem muitas funções. Então, horas ele vai ter função de conjunção integrante, atrai o pronome. Vai ter função de pronome relativo, atrai o pronome, atrai o pronome. Então, as muitas funções que ele tem, ele vai sempre atrair o pronome. Encontrou o que? Você pode colocar como certo que vai ocorrer a próclise, porque o que ele é um fator de próclise ou uma palavra atrativa. Pronome interrogativo, quem se atreve a tocar neste fusível? Quem me garante? E quanto me cobrará por este serviço? Então veja pronomes relativos. Pessoal, pronomes interrogativos, olha só, pessoal, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos e pronome interrogativo. Então, podemos generalizar? Podemos. Então, nós podemos dizer que antes de pronome, nós vamos utilizar a próclise. Vamos dizer que pronome é um fator de próclise. Só tem dois pronomes que não são fator de próclise. Os pronomes possessivos e também os pronomes pessoais. Então, os pronomes possessivos e os pronomes pessoais que não são fator de próclise, mas todos os outros são fatores de próclise. Então, eu posso, de alguma forma, generalizar. Só que os pronomes pessoais, nós vamos ver que quando nós temos os pronomes pessoais, a próclise ela é o quê? Facultativa. Nós podemos, então, generalizar e dizer que os pronomes possessivos é que não são fator de próclise. Então, os pronomes em geral, fator de próclise, ok? Ao invés de você memorizar, pronome definido, pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome interrogativo, não, pronome. É pronome? É pronome possessivo? Não, então é fator de próclise, ok? Então vamos lá. Bem, a preposição
em seguida de gerúndio. Então, se nós temos a preposição em seguida de gerúndio, vai ocorrer a próclise. Ó, em si pensando em verão, pensa-se em praia. Ó. Em si, ó, essa em si, gerúndio, aí você coloca a próclise, tá? Em si, colocando as coisas dessa forma, não há dúvidas. Em se tratando de dinheiro, geralmente isso aqui é o mais utilizado. Ó. Em se tratando de dinheiro, não fale comigo. Então, preposição em seguida de gerúndio, fator de próclise. Frases exclamativas. Ó. Quantas injúrias se cometeram naquele caso? Pessoal, o que é uma frase exclamativa mesmo? É aquela frase que termina com exclamação. Ó, que coisa óbvia, né? Então, quantas injúrias se cometeram naquele caso? Olha isso aqui, ó. Se, ó. Em frases exclamativas, nós devemos utilizar o quê? A próclise. Tem mais, ó. Quanto me doeu essa distância? Quanto me doeu essa distância? Quanto nos custa abdicar de uma ilusão? Olha aí, ó. Estou usando uma frase exclamativa. Portanto, aqui, se bem que aqui, ó, tem um pronomezinho bem aqui, ó. Em frases optativas. O que são frases optativas? Aquelas frases em que exprime desejo. Olha aí, ó. A vida lhe seja calma. Como é que você... Olha um macetezinho para você saber se essa frase ela é optativa ou não. Comece a frase com desejo que. Ó, desejo que a vida lhe seja calma. Então é o que? Uma frase optativa. Uma frase que exprime o desejo. Logo, vai haver o que? Vai haver a próclise. Deus te abençoe, meu filho. Desejo que Deus te abençoe. Ó, desejo que. Aí, se você usar essa expressão, desejo que, é uma frase optativa. Bons tempos, bons ventos o levem. Desejo que bons ventos o levem. Ok? Então, vamos aqui fazer um resumo daquilo que nós estudamos. Então, vamos lá. Onde que vai haver próclise? Nas palavras atrativas. Quais são essas palavras atrativas? Palavras negativas. Não, nunca, jamais, certo? São palavras com sentido negativo. Então, é fator de próclise. Advérbio, pessoal. Advérbio é fator de próclise. E pronome. Quais são os pronomes? Indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, pronomes demonstrativos. Qual é o pronome que não é fator de próclise? É o pronome possessivo, tá? O pronome possessivo não é fator de próclise. E também os pronomes pessoais, tá bom? Conjunção subordinativa, ó. Se você tiver as conjunções, eu acho que nem falei aqui, mas conjunções subordinativas também são fatores de próclise, tá? Conjunções subordinativas, e quando eu falo de conjunção subordinativa, eu estou me referindo ao quê? Conjunções subordinativas substantiva e conjunções subordinativas o quê? Adverbiais. Então, essas duas conjunções também são fatores de próclise. O que é uma conjunção substantiva? É aquela que é introduzida por um pronome que? Por uma conjunção que? Conjunção integrante. Né? Então, toda frase que eu possa substituir por isso, você sabe que aquele que tem função de conjunção integrante. Mas o detalhe, lembra que eu falei? Sempre que você encontrar o que, certo? Sempre que você encontrar o que numa frase, aquele que, ele é fator de próclise, ele vai atrair o pronome, tá? E as conjunções adverbiais, tem milhões aí de conjunções adverbiais. Com o gerúndio precedido de em frases exclamativas e em frases optativas, ou seja, frases que exprimem desejo. Estes são, né, os fatores de próclise, os casos em que a próclise ela é obrigatória. Mas existem alguns casos em que é facultativo o uso da próclise. Mas isso nós vamos ver na próxima aula.